O Google acaba de assumir que conteúdos feitos por inteligência artificial no blog do seu site podem atrapalhar a sua indexação. O Instagram acabou de anunciar que vai começar a cobrar pelas suas ferramentas de inteligência artificial. E um artigo de opinião: inteligência artificial não substitui curadoria quando o assunto é criativos. Então, indo direto para a primeira pauta, realmente o Google assumiu publicamente dentro de um podcast que conteúdos feitos por inteligência artificial nos blogs do site pode sim atrapalhar a indexação. E não é só a nível de página não, tá? Isso pode atrapalhar e derrubar o domínio inteiro. O contexto, só para você entender, é o seguinte: existe um podcast da própria Google que ela grava regularmente chamada Search Off the Record. E nesse podcast participou um cara chamado John Miller. Se você não conhece esse cara, você pode perguntar para qualquer cara que você considera uma referência em SEO, e essa pessoa provavelmente vai te dizer que John Miller é o pai do SEO, é o deus supremo do SEO. E realmente, o cara é o responsável, né, o head de pesquisa da Google. Então, o cara deve manjar uma coisa ou outra sobre isso. E nesse podcast, ele falou justamente isso, né, que os conteúdos feitos por inteligência artificial sem nenhum tipo de crivo, sem nenhum tipo de filtro, geralmente podem até ser simplesmente ignorados pelo próprio buscador do Google. E um detalhe é que nesse podcast eles falam até como é que você identifica esse tipo de conteúdo, caso você faça esse tipo de conteúdo, se ele está sendo ou não penalizado pela IA do Google, dentro do próprio Search Console. E nesse tópico específico, nesse podcast, ele fala também sobre os dois tipos de como que você identifica nos relatórios, né? Os dois critérios ali que você vai olhar para identificar esse tipo de conteúdo. Inclusive, o tratamento para cada um deles é diferente, tá? Existe o critério de encontrado, né? Detectado, mas não indexado. E existe o outro critério de rastreado, mas não indexado. E é importante entender a diferença entre esses dois para que você consiga remediar dentro do seu site. E só para resumir para você, não entenda isso como o Google sendo contra o uso de inteligência artificial para produção de conteúdo. Não é isso. O que eles estão querendo dizer é que você tem que usar a inteligência artificial para produzir o seu conteúdo, mas o seu conteúdo não deve e não pode ficar com muita cara de inteligência artificial, porque senão você não revisou o conteúdo e ela pode ter inventado informação, ter colocado coisas que não são de fato relevantes para aquele tipo de busca que está acontecendo, e no final do dia você está colocando isso para um usuário e você espera que o Google indexe porcaria. Lógico que a gente vai fazer isso, né? Então é importante você entender esse cenário, otimizar aí a produção de conteúdo utilizando a inteligência artificial a seu favor, mas também garantindo um crivo de qualidade na hora de postar. E entrando agora na nossa segunda pauta, o Instagram vai começar a cobrar pelas suas ferramentas de IA. Quem confirmou isso, inclusive, foi o próprio dono do Instagram, né, o dono da plataforma, chamado Adam Mosseri. Caso você não saiba, o Instagram tem um CEO, né, e inclusive ele é bem famosinho no Instagram. Se você não siga, esse cara é bem legal de seguir, porque ele produz muito conteúdo massa, e todas as atualizações, inclusive de Instagram, que vão sair para a plataforma, até planos do Instagram para o futuro, ele compartilha nas redes sociais dele. E o que ele disse foi que o Meta pretende adotar um modelo de assinatura para o uso de inteligências artificiais, de ferramentas de inteligência artificial dentro do Instagram. E a justificativa que ele dá para essa mudança de postura e adotar esse modelo é que basicamente é o custo. O alto custo das ferramentas de geração de imagem, de geração de vídeo e tudo mais tem um custo muito alto, tanto de manutenção quanto de servidor e por aí vai. E a lógica é, essa conta precisa ser paga. E aí, para essa conta ser paga, obviamente quem vai pagar essa conta somos nós, os usuários. Então, só para você entender, isso já vem de um movimento da própria Meta que vem trazendo cada vez mais funcionalidades específicas e cobrando por isso, né? Então, a gente já falou sobre isso no passado, mas existe o Instagram Plus, ou Premium, que vamos chamar de Premium, né? Mas o Instagram Plus, que tem várias funcionalidades a mais, que inclusive são bem legais para quem trabalha com redes sociais, porque você consegue ter um monte de outras coisas legais dentro da ferramenta, mas que vai ser cobrado por isso. Já, inclusive, cobra aqui no Brasil, né? Se não me engano, parte de R$10 aí, e provavelmente vão mexer nesse preço muito em breve. Assim como o Meta One, que também é uma ferramenta, um modelo que aglomera, né, vários outros custos do Meta numa coisa só para você ter a API do WhatsApp lá, enfim. Então, você vê que a companhia como um todo já vem se movimentando para esse modelo de cobrar por várias coisas dentro da plataforma. E aí, para você que é criador, social media, talvez você já saiba até quais são as ferramentas de IA do próprio Instagram, mas caso você que está assistindo esse vídeo nesse momento não saiba o que são, existe, por exemplo, o News Image, né, que é um gerador de imagens que você tem dentro do próprio Instagram para fazer posts, enfim, para também arrumar e mexer nas suas imagens que você vai postar. E o recado que a Meta está dando, ele é muito objetivo, né? Ele está dizendo para a gente que cada vez mais, se a gente quiser usar as ferramentas de inteligência artificial da plataforma para produção de conteúdo, para escala, para trabalho, vamos dizer assim, a gente vai ter que pagar por isso. Se você tem um uso, vamos dizer assim, rotineiro, um uso pessoal, um uso de hobby, vamos dizer que você posta coisa lá eventualmente, coisa nesse sentido, não é um trabalho, provavelmente você não vai precisar ainda pagar por isso, tá? E pode ficar tranquilo. Mas para quem usa aí para trabalho e quem quer escalar principalmente operações no Instagram de uma empresa ou coisa nesse sentido, vai precisar muito provavelmente migrar para um plano pago. E aí, entrando então agora na nossa última pauta, na semana passada a gente falou sobre o uso de inteligência artificial em anúncios e que isso inclusive gerava uma resposta emocional 21% maior do que anúncios feitos, campanhas feitas
feitas por seres humanos. E, muito provavelmente, a gente tem que trazer aqui um contraponto a esse tópico, porque lá a gente, obviamente, estava falando de, principalmente, anúncios feitos em vídeo. E agora a gente vai falar sobre anúncios estáticos feitos com inteligência artificial. E aí, será que eles convertem mais? Será que eles convertem menos? A gente vai falar sobre isso agora. Isso porque quando a gente fala sobre produção de conteúdo, principalmente produção de anúncios usando inteligência artificial, é uma deixa muito comum para muitos empresários entenderem que o que mais vai fazer sentido é enxugar os nossos times de criação, enxugar o nosso time de design principalmente, porque, claro, eu posso fazer hoje tudo com o ChatGPT, com o Claude, ele faz todo o meu anúncio lá bonitão, eu já consigo colocar ele para rodar e, bora soltar esse anúncio para rodar o quanto antes. Só que existe um ponto aí que vale ressaltar, e você muito provavelmente vai concordar com a gente quando a gente fala dessa forma, é que você muito provavelmente sabe hoje quando um anúncio estático é feito por inteligência artificial. Você já percebeu que esses anúncios feitos por IA, eles são extremamente poluídos, extremamente parecidos também, mas extremamente poluídos, com muita informação, com um excesso de estímulos ali, e a gente pensa, isso aí poderia servir tanto para uma pastelaria da esquina como para qualquer outra empresa. E o fato é, mas o meu time consegue controlar isso com engenharia de prompt, a gente consegue ajustar um pouco para não ficar tão poluído e tudo mais, mas o lance aqui é que você tem que entender o seguinte, hoje a IA, ela vai pensar muito e produzir muito pelo como ela é treinada. E como ela é treinada matematicamente é para você conseguir colocar a maior quantidade de estímulos quando o assunto é ilustração. E qual que é o grande ponto? Muitas vezes a sua marca, a sua empresa não quer ser vista como uma pastelaria, não quer ser vista como uma marca de baixo valor agregado, porque as referências que hoje a IA tem são muito próximas às referências de varejão, de mercado, de referências que você vai ver anúncios de mercado, onde tem um monte de preço, um monte de informação e um monte de cor e um monte de coisa. Isso não quer dizer que isso funciona ou não funciona. Não é só este o ponto. O ponto é que, às vezes, isso não vai transmitir o que você quer transmitir com a sua própria marca. A sua marca vai perder a identidade e, principalmente, o posicionamento. E isso é o que é o ouro para você conseguir gerar leads com muita qualidade, com muita consistência. Porque, afinal de contas, se a empresa é vista como uma empresa que tem uma marca relevante, uma marca que confia, uma marca que inspira confiança, eu prefiro fechar com uma empresa que eu confio do que com uma empresa que tem um anúncio que converte demais, entende? Então, existe esse lance com relação também ao posicionamento que deve ser uma preocupação quando o assunto é produção de criativos. Porque, mas se você faz isso todos os meses, durante um ano inteiro, que tipo de imagem você passou por esse ano para o seu público, para as audiências que estão vendo seus anúncios? E qual que é o grande ponto aqui? Veja, o que você pedir para a inteligência artificial, ela vai fazer para você. Então, se você falar, faz minimalista, ela vai fazer minimalista. Se você pedir para ela fazer com muito estímulo, com um monte de coisa, ela vai fazer. Independente do que você queira, se você pedir, ela vai fazer para você. E o ponto é, às vezes, o que você quer não é o que mais funciona para a sua marca, para o seu posicionamento, para o seu objetivo. Por isso, essa parte criativa, uma IA ainda não consegue substituir, provavelmente não vai conseguir. Por isso, é sempre bom você trabalhar em conjunto com designers, com seres humanos que têm justamente essa visão conceitual da tua marca, que conseguem aplicar isso dentro de criativos, de peças que vão comunicar exatamente o posicionamento que você gostaria, a forma como você gostaria que a sua empresa fosse vista. Porque, afinal de contas, se você não quer ser visto como uma pastelaria, mas também não quer ser visto como, um spa zen, que não tem quase nenhuma informação no criativo, você tem que entender como você controla esse tipo de mecanismo dentro da produção de peças. E aí, realmente, só um designer vai conseguir te ajudar dentro de um cenário como esse. Então, resumindo a história para você, não existe um problema em fazer anúncios com inteligência artificial, a gente até falou sobre isso, como eles funcionam. O ponto aqui é, você tem que entender o que funciona para sua marca, o que faz sentido e é estratégico para o seu posicionamento e para a forma como você gostaria que as pessoas vissem a sua empresa. Só assim você realmente vai ter uma comunicação assertiva, com o IA ou não. Então, essas foram as notícias e as pautas que a gente tinha para trazer na newsletter da Tractor. Caso você esteja se perguntando mais uma vez de onde vem essas notícias, como é que eu faço para saber disso antes, ele vem toda segunda-feira de manhã diretamente na sua caixa de e-mail na newsletter da Tractor. Se você quer saber como você faz para se inscrever, para também receber a versão escrita no seu e-mail, que inclusive chega mais cedo, você pode clicar aqui no link abaixo, que vai estar na descrição, preencher o seu e-mail e aí você já começa a receber as nossas edições. E também a gente está preparando um compilado de todas as edições passadas para que você que começou agora, caiu de paraquedas aqui, quer ver as notícias dos períodos passados, que tem muita coisa legal, você também vai conseguir acessar isso muito em breve. Então, fica ligado aqui no canal da Tractor. E claro, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, não esquece, deixa o seu like para fortalecer a gente aqui, se inscreve no canal. Se você tem alguma opinião, tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo e compartilha esse link com um monte de notícia legal com seus amigos, com suas amigas aí, com seus colegas de trabalho. Show de bola? É isso, até o próximo vídeo, um abraço.